Então, para quem não conhece e para quem está aqui a primeira vez, nós nesta hora vamos abordar algumas questões deste livro, que é um dos livros da codificação espírita, que é o livro dos Espíritos. Vamos abordar a questão da questão 307 à questão 310, da segunda parte, do mundo espírita, ou mundo dos espíritos, o capítulo 6º da vida espírita, onde são abordadas os temas das percepções, das sensações e dos sofrimentos dos espíritos. A pergunta 307, Allan Kardec faz a segunda pergunta aos espíritos. Como é que ao espírito se lhe desenha na memória a sua vida passada? Será por esforço da própria imaginação ou como um quadro que se lhe apresenta à vista? E a espiritualidade superior responde: de uma e de outra forma. São como que presentes todos os atos que tenham interesse em lembrar-se. Os outros lhe permanecem mais ou menos vagos na mente, ou esquecidos de todo. Quanto mais desmaterializado estiver, tanto menos importância dará às coisas materiais. É essa a razão porque muitas vezes invocas um espírito que acabou de deixar a Terra e verificas que não se lembra de nomes das pessoas que lhe eram caras, nem de uma porção de coisas que lhe pareciam importantes. É que tudo isso, pouco lhe importando, logo caiu em esquecimento. Ele só se recorda perfeitamente bem dos factos principais que concorrem para a sua melhoria. Esta pergunta acho que é importante e nós às vezes pensamos que quando partimos, quando deixamos este mundo material, que chegamos ao lado de lá e que as mesmas coisas que nós damos importância aqui, do lado de lá vamos dar exatamente a mesma importância. É claro que nós, quando, já aqui foi abordado várias vezes, quando nós desencarnamos, não viramos santos de um dia para o outro. Portanto, as nossas dificuldades vão se manter, o nosso conhecimento vai se manter e nós vibraremos consoante a nossa sintonia, a nossa vibração que tiver, é aquilo que nós vamos encontrar lá. Agora, o que é importante e o que a espiritualidade dá importância é aquilo que é melhor para o nosso aperfeiçoamento. Portanto, não vale a pena nós estarmos muito agarrados às coisas terrenas, às casas e às coisas, porque depois chegamos ao lado de lá, chegamos à conclusão que aquilo que nos faz falta são coisas diferentes. E Miramês até esclarece um bocadinho sobre o lembrar o passado. Lembrar-se do passado é uma arte, se não um dom, que pode se desenvolver de acordo com as necessidades da alma. A natureza, acionada pela força de Deus, não perde tempo. Ela ajuda na semeadura e serve de agente na colheita quando isso é necessário ao espírito. Precisamos de entender essa ciência, porque ela nos ajuda a viver melhor, mostrando-nos os caminhos da felicidade. A nossa consciência grava tudo, todos os factos que ocorrem conosco, em todas as reencarnações, por processos tais que o homem, cuja percepção ainda não foi suficientemente desenvolvida, não consegue compreender. Todos nós temos muitas dúvidas sobre o nosso passado e sobre coisas que é que nós teremos sido lá atrás. Mas será que isso é mesmo importante? Ou o mais importante é aquilo que nós somos agora? Ou aquilo que nós poderemos fazer sobre o nosso futuro? Quando o espírito precisa lembrar-se de alguma coisa para seu benefício, o instrumento para tal é a vontade. Todavia, essa vontade pode ser adestrada na ciência do amor. Isso quer dizer que não é somente a consciência que grava os nossos fatos. Eles ficam escritos igualmente no exterior, pela sensibilidade do éter cósmico, obedecendo aos nossos pensamentos. A linguagem não é como se conhecesse imagens que dizem tudo o que fazemos e
ao subirem para o consciente, despertam em nós poderes que nos fazem relembrar tudo o que realizamos em todos os seus detalhes. A regressão de memória nos mostra essa realidade, facto comum no exercício de certas mediunidades, como, por exemplo, a escrevente. O passado é um celeiro de guardar aquilo que pensamos e fizemos. É nesse sentido que o Evangelho diz, com propriedade, que nada fica escondido. Escrevemos dentro de nós, no livro da consciência, e o hábito divino registra tudo referente à nossa vida, para entregar a Deus o que somos e que estamos fazendo. A pergunta 308. O espírito se recorda de todas as existências que precederam a que acaba de terminar? Todo o seu passado se desdobra à vista. Quais um viajador, os trajetos do caminho que percorreu. Mas já dissemos, não se recorda de modo absoluto de todos os seus atos. Lembra-se destes em conformidade à influência que tiveram na criação do estado atual. Quanto às primeiras existências, as que podemos considerar a infância do espírito, essas se perderam no vago e desapareceram na noite do esquecimento. Como é evidente, nós nas primeiras existências éramos muito mais rudes, com muito menos conhecimento, até para nosso bem e para não ficarmos chocados, não nos lembraremos tão bem, para a nossa proteção. Miramês acrescenta, ao deixar a veste da carne, o espírito se recorda de alguns fatos do passado e, por vezes, de outras reencarnações. Não são todos os espíritos que podem recordar. Isso acontece somente quando tem utilidade para o seu esclarecimento espiritual. A reencarnação, tal como a desencarnação, são assistidos por benfeitores espirituais com capacidade assegurada no amor, para saberem o que precisa o desencarnante e quais as experiências que deve ter como lições proveitosas para a sua paz. É muito importante nós percebermos que temos sempre, apesar de sermos mausitos e apesar de às vezes não termos grande merecimento, do lado de lá temos sempre alguém que nos dá apoio e temos sempre espíritos amigos, espíritos amorosos que nos recebem e que nos ajudam, assim queiramos ser ajudados. Evidentemente que este esclarecimento espiritual, antes de nós desencarnarmos, é muito importante. Porquê? Para depois não sermos apanhados, desprevenidos, quando chegamos ao lado de lá. A questão 309. Como considera o espírito o corpo que teve de que vem a separar-se? Os espíritos respondem como veste imprestável que o embaraçava, sentindo-se feliz e aliviado por estar livre dela. A linha A. Que sensação lhe causa o espetáculo, chamemos-lhe assim, do seu corpo em decomposição? Quase sempre se conserva indiferente a isso, como uma coisa que nada lhe interessa. Isto é válido, atenção, que é válido se a pessoa for desmaterializada e for desapegada às coisas materiais. Se nós formos muito agarrados às coisas materiais e se não tivermos preparação, ou em casos de suicídio, a situação poderá não ser bem assim. Por isso aqui nesta casa se apela muito às pessoas para terem muito cuidado, para evitarem de qualquer forma que algum familiar, que algum amigo, qualquer pessoa, que evite sempre o suicídio, porque os testemunhos de lá são impressionantes. O espírito, sendo evoluído diante do corpo que deixa no ato da desencarnação, curva-se a ele com profunda gratidão pelo aparelho que serviu para o desempenho da sua programação na Terra. Isto já é uma explicação dada pelo espírito Miramês, que nos ajuda a entender estas perguntas e respostas e onde aprofunda mais o tema. Nunca fica pensando nele com saudade, por saber que ele já não lhe pertence, devolvendo à natureza o que lhe foi emprestado por misericórdia divina, terminando a sua tarefa, é veste imprestável.
Nós dizemos tantas vezes o meu corpo, e depois chegamos à conclusão que afinal não é nada nosso, é-nos tudo emprestado. Costumamos dizer os meus filhos, etc. Não é nada nosso. Está tudo ao nosso cuidado. Assim a carne, em decomposição, volta ao seu primitivo estado de energia, desagregando-se em busca de novas atividades, sob a orientação de benfeitores da eternidade. O espírito elevado considera a roupa física que deixou como uma dádiva de Deus para o seu despertar espiritual e nunca sente repugnância pelo estado de roupagem que acaba de devolver ao celeiro maior, que é a natureza, pois ela se encontra em plena transformação dos elementos de vida pela vontade do Criador. A pergunta 310 perguntou Allan Kardec: ao cabo de algum tempo, reconhecerá o espírito, os ossos ou outros objetos que lhe tenham pertencido? Algumas vezes, respondem os espíritos, dependendo do ponto de vista mais ou menos elevado de onde considera as coisas terrenas. Miramês acrescenta: o espírito, depois desencarnado, que tenha certa elevação espiritual, pode reconhecer os seus restos mortais quando acha que é de utilidade fazê-lo, como também os seus pertences, quando no mundo físico. Mas nem sempre ele faz esse reconhecimento. Os encarnados, pertencentes às velhas religiões, costumam fazer culto aos pertences dos que já partiram para o mundo dos espíritos. A ignorância desperdiça o tempo que devia ser aproveitado nas sendas do aprendizado. A doutrina dos espíritos, como revivência de Cristo junto à humanidade, vem libertar dessas paixões inferiores e esses zelos improfícuos com as coisas da terra. Jesus ensinou: deixa aos mortos o trabalho de enterrar os seus mortos. Os vivos ocupar-se-ão das coisas vivas. Para que cultar a matéria, sendo que podemos viver em espírito e a verdade? O Evangelho nos mostra todas as virtudes que devemos despertar em nós, como talentos divinos para a nossa sublime ascensão. Vamos lembrar-nos do amor, fazendo dele uma fonte onde a nossa sede seja saciada. Nós agradecemos a vossa atenção e a vossa disponibilidade.